Bem-vindos para a nossa 21ª live do programa Viajando pela Cultura, do IEP, Instituto de Engenharia do Paraná. Hoje falando sobre a Colômbia, com a engenheira mecânica Mariana Medalha Sobreira. Tem um aviso para fazer, para que todas as perguntas fiquem para o final da apresentação, e vou passar a palavra para o nosso presidente, Nelson Luiz Gomes. Bem, boa noite a todos. É ótimo tê-los novamente, né, neste evento que já é a marca registrada do Instituto de Engenharia, né, sob a coordenação da Beth, e já é mais do que um sucesso. E no dia de hoje, certo, né, essa viagem pela Colômbia com a engenheira Mariana, com certeza vai fomentar ou vai instigar na gente vontade de aqueles que não conhecem ainda, é uma viagem a esse país aqui sul-americano próximo da gente. Apesar de eles estarem neste momento numa espécie de convulsão interna lá, mas com certeza vai passar e as belezas ficarão e vale a pena visitar. Como hoje nós temos mais um apoiador, que é o Instituto dos Advogados do Paraná, eu abriria a palavra aí para o Estevão, certo? Dar um recado aí para nós, um breve recado para todas as pessoas, certo? Dizendo que a gente está numa parceria não só nesse tipo de evento, nós tivemos ontem um outro evento junto com os advogados a respeito de licitações, certo? Então, Estevão, é sua palavra. Bom, boa noite a todos aí, obrigado pelo convite, né? Essa parceria acho que é muito importante entre o Instituto dos Advogados do Paraná e o Instituto de Engenharia. Como dito ontem, a gente já teve um evento que foi excelente, né? Com a participação de um diretor do Instituto dos Advogados, que é o Dr. Bernardo, que falou sobre a nova lei de licitações. E hoje aqui eu estou fazendo as vezes do nosso presidente do Instituto dos Advogados, o Dr. Tarcísio, que não pôde comparecer, infelizmente, mas ele pediu para que eu participasse aqui, já que eu faço parte também da diretoria do Instituto. É uma grande satisfação, é uma honra estar participando com todos aqui, e vamos ouvir a palestra da engenheira Mariana. Obrigado. Podemos começar? Só lembrando, só um minutinho, Maria, só lembrando, né, um evento, é uma promoção do Instituto de Engenharia e tem o apoio, né, do Instituto de Advogados do Paraná agora e também do Movimento Pro Paraná, cujo presidente está presente também. Obrigado. Final, o Marco vai dar um toque aí. Obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Mariana. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a IEP, presidente Nelson, minha grande amiga Beth, pela oportunidade, né, de estar aqui apresentando esse lindo país que é a Colômbia. Eu sou engenheira mecânica, formada pelo Cefet, atual TFPR, aqui do Paraná. Eu fiz curso também técnico de plástico pela Tupi Sociesc, e a minha intenção sempre foi trabalhar na área de processamento, na área comercial de plásticos. Mas os ventos da vida rumaram o meu barco para outras áreas, e uma das minhas experiências profissionais, eu tive a oportunidade de ir à Colômbia a trabalho. A primeira vez que eu fui à Colômbia foi a trabalho. Jamais imaginei ir a esse país, principalmente pelas notícias que não eram nem um pouco favoráveis para uma visita na Colômbia, né? A primeira vez que eu estive lá foi em 2007, e confesso que eu fiquei um pouco preocupada no início, mas era meu trabalho, eu precisava realizar. Então, eu fui para lá e me falaram que quando eu chegasse no aeroporto, alguém iria me receber, né? Me levaria até o hotel. E a gente sempre imagina que vai ter na saída, né, alguém com uma plaquinha segurando o meu nome. Estava acostumada a viajar sozinho. E estava lá pegando minha mala assim que eu cheguei no aeroporto. Quando alguém me encostou, me tocou, você é Mariana? Falando espanhol, lógico. Falei, sim, sou eu. Ah, então você vem comigo. Pegou a minha mala e me levou, começou a me levar.
E na hora a pessoa ligou, era um moço, mal se apresentou, né? E pegou o celular e já tem Olaninha. Falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Mas por muita sorte, graças a Deus, realmente a pessoa foi realmente me buscar dentro, né? Uma situação inusitada para mim, onde a gente pega no desembarque, ali onde a gente está pegando as malas. E deu tudo certo. Eu voltei mais algumas vezes a trabalho e gostei tanto, fiquei tão surpreendida com o país, que quis conhecer outras cidades, outras regiões, e até voltei com minha família depois, e indiquei para os amigos, né, que vale a pena conhecer. É um país muito bonito, muitas surpresas que a gente não esperava. Aqui a gente tem o mapa da Colômbia, né? Ela é banhada pelo Oceano Pacífico e pelo Oceano Atlântico, aqui no Mar do Caribe. E a Colômbia tem muita diversidade, porque ela é um país... existe a Colômbia Andina, né? Os Andes fazem uma bifurcação aqui, nesse local. É uma Colômbia caribenha, né? Aqui tem uma região que até tem deserto, por incrível que pareça, tem desertos, praias maravilhosas no Caribe e picos nevados nos Andes, sem falar na floresta amazônica, que faz divisa aqui com o Brasil. E realmente a relação na fronteira com o Brasil é bem diferente dos outros países, porque as outras fronteiras, que nem no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, são fronteiras urbanas. E aqui não, a gente tem uma floresta densa, então não tem uma relação muito favorável aqui nas fronteiras, né? A gente acaba não tendo essa mesma relação que a gente tem com os outros países nas cidades fronteiriças. Ela tem uma geografia bastante acidentada, o que acaba isolando algumas regiões, e por causa disso tem uma grande diversidade gastronômica, cultural, logicamente também política e econômica. Falando um pouquinho da história da Colômbia, eu vou apresentar esse mapa, né, que é o mapa do vice-reino da Nova Granada. É um dos 4 vice-reinos da Espanha aqui na América Latina, né? E o último, aos pouquinhos, né? Os países, a Venezuela, Equador, eles foram se separando da Colômbia, né? Com toda a história, a gente teria que falar muito, aprofundar muito a história aqui, mas o que eu acho a história mais interessante é a história do Panamá. Foi o último país a se separar aqui da Gran Colômbia, e foi um pouco traumático. Até hoje eles sentem muito essa separação. No começo do século XX, 1903, a Colômbia estava passando por uma situação bem delicada, com guerra civil, um problema, conflitos internos, e eles estavam muito, muito vulneráveis. Então, os Estados Unidos, ele fomentou essa separação aqui do Panamá, com a intenção de fazerem o Canal do Panamá. A princípio seria só uma faixa estreita, né, que eles estavam negociando, mas as negociações não deram certo e realmente a Colômbia, o Panamá, ele conseguiu a independência sem muita guerra, porque a Marinha dos Estados Unidos esteve ali junto, dando todo o apoio. E a Colômbia, isso em 1913, e a Colômbia só aceitou essa separação, só reconheceu a independência do Panamá em 1921, depois que o Congresso dos Estados Unidos pediu desculpas formalmente e compensou a Colômbia financeiramente com 25 milhões de dólares. Daí eles concordaram. Mas os Estados Unidos sempre teve uma influência bastante forte na Colômbia. Atualmente, o mapa da Colômbia é esse daqui, são 32 departamentos, seriam equivalentes aos nossos estados aqui no Brasil. A gente vai falar de Bogotá, que está aqui em Cundinamarca, Medellín, Antioquia, e Cartagena, no departamento de Bolívar. Então, essa é a vista aérea de Bogotá. Bogotá é uma cidade que está na Cordilheira Oriental, né, na Cordilheira, na parte oriental.
a quase 3.000 metros de altitude, acima do nível do mar, 2.640, para ser mais exato. Aqui são plantações de rosas, são estufas de rosas, né? Como vocês sabem, as rosas colombianas são muito famosas e são exportadas principalmente para a Rússia. E não só rosas, mas outros produtos colombianos também são mundialmente famosos, como o café. A Colômbia é o terceiro maior exportador de café no mundo, somente atrás do Brasil e do Vietnã. Cana, algodão, arroz, milho. A indústria têxtil na Colômbia é muito forte também. E a Colômbia possui a maior reserva de carvão da América Latina. E sem falar que a Colômbia é o maior produtor de esmeraldas do mundo, né? Exporta ouro, tem petróleo e, infelizmente, também é um grande exportador de drogas, né? Essa aqui é uma vista de Bogotá. Essas fachadas de tijolinhos à vista é bem típica da cidade. E o clima, né? A gente vê que o clima é sempre igual, ele não tem as 4 estações. Até uma criança me perguntou, falou, escuta, como que é viver no Brasil com 4 estações definidas, né? Eles não têm, eles só têm o mesmo clima sempre, a única diferença é que tem a época seca e a época mais úmida, que é a época das chuvas. Como é uma cidade alta, na Colômbia, a temperatura ela é definida pela altitude. Então, é muito fria. Bogotá é uma cidade fria. Talvez lembre um pouquinho o nosso inverno aqui em Curitiba. Os trabalhadores os colombianos são pessoas trabalhadoras, são pessoas alegres, eles são muito solidários. Não sei se vocês lembram o que aconteceu, né, com o time de Chapecoense, foi na Colômbia, eles ajudaram muito, eles foram muito solidários, talvez até pelo histórico que eles têm de violência, de sequestros, eles sentem muito assim a dor do próximo, então eles são muito solidários. Eles são, mas assim, mesmo né, por esse histórico, eles são alegres, são divertidos, gostam de festa, brincam, são muito receptivos com os estrangeiros, e são machistas também, são bastante machistas. E a igreja e a família são os 2 pilares da Colômbia, né? Eles têm muita a família é um valor muito grande para eles. Aqui é uma foto que eu quis mostrar, porque a situação em 2007 ainda estava bem crítica em questão de violência. Já foi pior, né? Mas a gente via a presença do exército em massa nas ruas, a gente, não sei, para entrar num museu, para entrar numa loja, nos shoppings, a gente era completamente revistado. Para entrar no estacionamento, eles paravam o carro, precisava desligar o motor, eles passavam um espelho embaixo do carro para ver se não tinha, né, bomba ou drogas, com cachorros, né? E toda esquina a gente via 2 ou 3 pessoas ali do exército cuidando daquela região. Aqui é uma vista do bairro da La Candelária, é o centro histórico, né, de Bogotá, com fachadas típicas da época colonial. A gente consegue ver também o relevo, né, a cidade tem um relevo bastante acidentado, e é nessa região da Candelária que estão os principais museus, tem muitos teatros, tem muitas... vamos ampliar aqui a tela. Os principais museus, teatros, uma vida noturna agitada, restaurantes, barzinhos, muitas igrejas, os prédios públicos estão no bairro da Candelária. E, inclusive, a Plaza Maior, né, que é a praça principal, esse é o Congresso. Aqui, desse lado, estaria a prefeitura, está, né, o Palácio da Prefeitura. Uma outra vista da mesma praça,
a Catedral Primária e o Palácio da Justiça. Não sei se vocês recordam, em 1985, esse palácio foi tomado pelos guerrilheiros no final do ano, em dezembro, e eles sequestraram 350 pessoas, entre magistrados, servidores, visitantes. Foi uma época bastante triste. E mais de 100 pessoas morreram e 11 desapareceram, ou foram levados, né, pela guerrilha, ou foram mortos, mas desapareceram, ninguém sabe o que aconteceu. Aqui ao fundo tem o Montserrat, que aqui tem uma igreja bastante famosa que eu vou mostrar mais adiante. A estátua de Simão Bolívar, que foi ele que conseguiu a independência da Colômbia, né? Em 1807, Simão Bolívar ele foi para os Estados Unidos e ele viu que os Estados Unidos, com 20 e poucos anos de independência, 23 anos de independência, ele já estava bastante avançado, ele já estava com uma situação bastante avançada em relação à Colômbia. Então, ele voltou, ele era da Venezuela. Quando ele retornou à Venezuela, ele veio com ideias para conseguir obter a independência das colônias aqui, dos países da Espanha, né? Só que esquecem de falar do Santander. Quer dizer, a gente escuta muito do Bolívar e o Santander, que não é esse aqui, né? Esse é meu marido, mas o Santander, ele também foi um aliado de Bolívar e graças ao Santander que eles conseguiram a independência. Só que depois da independência, eles brigaram. O Santander, o Bolívar foi o presidente, né? O primeiro presidente da Colômbia. Na época era Gran Colômbia, que ainda tinha a Venezuela, Equador, né? Era uma região, era diferente o mapa, mas eles brigaram porque a ideia do Bolívar era realmente fazer uma unificação dos países. E o Santander falava, não, mas espera aí, isso daí é uma monarquia, você está querendo fazer uma nova monarquia, isso não é o nosso objetivo. E acabou que eles ficaram 8 anos no poder e acabaram brigando. Nessa época que eles conseguiram a independência, a Espanha tinha sido tomada pela França, Napoleão Bonaparte tinha dado a Espanha para o irmão dele, que era o José Bonaparte, e ficou uma situação complicada ali. A Espanha conseguiu retomar a Bolívia, conseguiu retomar a Colômbia, e depois Bolívar novamente conseguiu a independência, né, assumindo a presidência. É uma história bastante interessante, assim, se a gente se aprofundar muito, acho que a gente vai ficar aqui até meia-noite contando a história e não é o objetivo, né? Mas o Santander não é o Santander do banco, esse é o Francisco de Paula Santander. E foi ele que realmente governou, porque o presidente, ele era o vice, né? O presidente, ele saiu em missões no Peru e na Bolívia para também conseguir a independência desses países. E ele ficou conhecido como homem das leis. Ele era filósofo, mas ele quase terminou o curso de direito dele. Ele estava estudando direito quando ele entrou para o exército, justamente ele se alistou para ajudar o Bolívar na independência. E a principal preocupação do Santander era com estudo. Então, ele criou muitas escolas, estudos em todos os níveis, desde escola primária até faculdades, escolas que existem até hoje. E também, quando ele terminou o mandato dele, a Colômbia estava com déficit público zerado, sabe? Foi um bom governo que ele fez. Essa região, que eu comentei, tem muitas igrejas, os colombianos são muito católicos, né? São fervorosos, a gente vê que eles... E aqui esse ônibus chama-se Transmilênio. Ele foi inspirado no transporte urbano aqui de Curitiba, só que com algumas melhorias. Ele foi no comecinho do ano 2000, né, que fizeram esse projeto. Ele consegue ele tem uma capacidade maior de passageiros, e também ele atinge velocidades maiores, porque ele não precisa, um ônibus consegue
ultrapassar o outro, não precisa, tem a canaleta aqui, né, e eles conseguem uma ultrapassagem, o que aqui em Curitiba só agora estão fazendo em algumas estações. Não tem semáforo. Também não tem semáforo. A Praça de Touros, Santa Maria, ainda existem touradas lá na Colômbia, mas essa praça também é usada para eventos culturais, shows. Aqui é uma vista de cima da cidade, mostrando aqui o exército, né, que estava bastante presente, em 2007 ainda também. Nas outras vezes que eu voltei, em 2011, 2013, a gente já viu que já tinha uma redução do exército, mas mesmo assim, e cada vez mais seguras, mas cada vez mais segurança, sabe? A gente conseguiu sentir. Aqui são meus pais, foi uma foto que eu encontrei da Zona Rosa, que essa zona seria a nossa Batel aqui, a nossa Avenida Batel, só que um pouquinho maior, são várias ruas e bastante movimentada, com lojas famosas, shopping center, restaurante, é uma zona mais agitada da cidade. Aqui é a Zona T, que fica dentro da Zona Rosa. O Oma Café, depois eu vou falar um pouquinho do café, né, no final, mas o Oma Café também é famoso junto com o Juan Valdez Café. Voltando lá para o centro da cidade, o museu, vou mostrar rapidamente aqui algumas imagens de museus. Em Bogotá tem muitos museus, mais de 50 museus. Alguns são menores, a gente consegue visitar rapidamente, então 2 ou 3 dias conseguiria visitar uma boa parte deles. Museu Botero, algumas obras do Fernando Botero, que ele é mundialmente famoso, né, e reconhecido pelas formas arredondadas, né, o pessoal brinca, os gorduchinhos do Botero. Aqui, essa foto foi gentilmente cedida pela Beth, que também esteve no Museu Botero. Em anexo ao Museu Botero tem a Casa de la Moneda. Para quem gosta de numismática, é um prato cheio. Tem notas antigas, moedas, equipamentos para fabricação de moedas. O Museu do Ouro, que tem um acervo muito grande, não só de ouro, mas também de itens cerâmicos pré-colombianos. Muito bonito também. Esse museu tem que conhecer, não tem como ir à Colômbia. Aqui na saída também a foto da Beth, né? A loja do museu. Tem uma loja bem, bem grande com souvenirs, quem quiser trazer souvenirs, posters. O Museu Nacional, também esse museu é bastante grande, precisaria meio-dia para conhecer, para visitá-lo, com peças pré-colombianas. O Museu da Esmeralda ele já é pequeno, é bastante pequeno, mas vale a pena. Para quem gosta de pedras, ali tem joias lindíssimas, pedras lindíssimas. Para ter uma ideia, aqui, ó, o preço, isso foi, acho que 2007, isso foi 2007. O preço aqui dessa esmeralda, $5.300, essa daqui, um pouquinho que não é tão brilhante, né? 2.910. Eu acho que é um bom presente de Dia dos Namorados aí, fica como sugestão, se alguém quiser. Por que você está rindo? Bom, quem não quiser gastar tanto, tem as famosas rosas colombianas também, que são muito bonitas, que nem eu comentei, exportadas até para a Rússia. Tem rosas que demoram 30 dias para chegar ao destino final, então elas têm que ser conservadas em lugares refrigerados. De dentro do Museu do Botero, a gente avista o Montserrat, com a Catedral do Senhor Caído. E pode acessar a catedral, né, o topo do Montserrat, via teleférico ou via funicular. Ou a pé também, quem quiser subir a pé, tem uma trilha para subir a pé. Tem um restaurante bastante agradável e como aqui em cima é mais frio, ele serve um vinho quente que é uma delícia. Fica a sugestão, quem subir lá vai tomar um vinho quente que vale a pena. Então, aqui, ó, estamos a 3.200 metros acima do nível do mar. A vista é maravilhosa. Essa foto também é da nossa amiga Beth, que é muito mais artística do que a minha aqui, mas vale a pena
Vale a pena fazer os 2 passeios. A pé eu não subi ainda, mas quem gosta de trilhas, a vista lá, os Transmilênios, ó. E a catedral que eu comentei, eu vou voltar rapidinho, a catedral que eu comentei, ela estava sendo construída, só que teve em 1920, ela ficou pronta. Só que em 1917, quando ela estava sendo construída, teve um terremoto e toda a construção foi destruída. Então, os peregrinos subiam esse morro a pé e cada pessoa trazia pelo menos um tijolo. E com isso, eles conseguiram, em 1920, inaugurar esse santuário, né? Santuário do Senhor Caído, que chama. E em 1925, realmente, ela ficou pronta. Aqui já passamos. Bom, pertinho de Bogotá, tem um município chamado Zipaquirá. É um centro importante de exploração de sal. Ele é reconhecido internacionalmente, porque ele tem a primeira maravilha da Colômbia, que é uma catedral de sal. Assim como na Polônia tem uma, aqui na Colômbia, mais pertinho da gente, aí é mais fácil de visitar, também tem uma catedral de sal. Esse é o centro de Zipaquirá, um centro histórico, com prédios coloniais, uma catedral. Essa catedral foi feita por um capuchinho, Frei Capuchinho, o mesmo que fez a Catedral Primada da Colômbia, que é aquela que eu mostrei no início da palestra. Então, aqui é o Parque de Sal e a catedral atualmente fica aqui. A original, ela ficava próximo, numa mina de sal. Só que a mina, em 1990, ela estava muito insegura, estava correndo risco de cair. Então, resolveram fazer uma réplica dela. Em 1995, inauguraram. Então, ficaram 5 anos entre o fechamento da catedral original e fizeram uma réplica idêntica, própria para visitação, nesse Parque de Sal. É muito bonito lá dentro, sabe? Eles fazem um jogo de luz bastante interessante. Essa mensagem tá ok? É isso mesmo? Será que estão vendo? Acho que sim. Pode continuar, Maria. Tá. Esculturas, né, feitas em pedras de sal. Um confessionário aqui. O nascimento de Jesus. Tudo isso é esculpido em sal. Uma catarata aqui de sal, para ter uma ideia do tamanho, né? A gente está... enorme, isso daqui é enorme. As escadas também, tudo esculpido em sal. E foi considerada a primeira maravilha da Colômbia. Bom, saindo aqui de Bogotá, vamos para Medellín. O aeroporto de Medellín fica fora da cidade, fica afastado, 30 quilômetros, num município chamado Rio Negro. Medellín está a cerca de 500 quilômetros de Bogotá e é a segunda maior capital da Colômbia. Ela está num vale, mas ela ainda está alta. Eu vou voltar nisso daqui. Ela está a 1.500 metros acima do nível do mar. Ela foi já um centro bastante dinâmico, com exportação de ouro, café, só que por causa das guerrilhas e da situação complicada na década de 80, ficou muito perigoso. E Medellín virou a capital das drogas, né? Uma cidade que era muito violenta. Escobar morava lá, atuava lá, né? Então, ela ficou por um tempo deixada de lado. É a capital capital não, ela é a cidade da eterna primavera. Ela tem um clima um pouquinho melhor do que Bogotá, mas ainda assim é um clima de montanhas, porque ela está, né, nas cordilheiras. E eles fazem anualmente uma festa dos sileteiros. Os sileteiros eram campesinos, né? Vamos falar assim, os próprios índios, camponeses, os índios, que eles faziam o papel dos animais. Eles carregavam a carga até que se começou a usar os burros e as mulas. Mas mesmo assim eles mantêm uma tradição para carregar flores hoje em dia. Eles fazem arranjos maravilhosos de flores, que às vezes até são muito mais pesados do que o próprio corpo da pessoa,
e em agosto que tem esse festival. Infelizmente, a gente foi em outra época, então a única foto que eu tenho, não quis pegar foto de internet, a única foto que eu tenho é dessa estátua no shopping, no mesmo shopping que tinha aqueles arranjos de flores. No centro de Medellín, tem alguns lugares bastante interessantes. Aqui é o Palácio da Cultura. Esse palácio, ele começou a ser começou a ser construído em 1925, e com a crise de 1929 pararam a construção dele. E depois retomaram, e depois pararam, e depois retomaram. E na década de 70 eles resolveram fazer uma revitalização da fachada e inaugurar. E até hoje ele não foi concluído, o projeto original não foi concluído. Mas ele é um centro de eventos culturais, então às vezes tem concertos, tem exposições, pode se visitar por dentro aqui, conferências. Aqui a gente estava em cima, né? A gente subiu nesse palácio, e esse edifício aqui, o edifício Colteher, ele foi já o mais alto da América Latina. E ele foi construído para ser os escritórios de uma empresa famosa, né, chamada Colteher, que até hoje é uma das maiores indústrias têxteis da América Latina e a maior da Colômbia. O formato da ponta dele, dizem que é para lembrar uma agulha de costura. Na frente desse palácio tem o Museu de Antioquia, uma exposição, um acervo grande, né? Exposição das obras do Botero. O Botero era de Medellín, Fernando Botero era de Medellín, tem muitas obras pela cidade que foram doadas por ele. E uma exposição interessante foi sobre a violência. Então, aqui é uma caixinha, são poucas fotos aqui, uma caixinha de música feita com dentes. E aqui é uma guitarra que foi feita numa AK-47, mostrando o desejo do povo colombiano de ter uma conciliação e de ter uma paz no país. Opa, deixa eu voltar para o Colômbia. Aqui a parte de fora tem um museu a céu aberto, digamos assim, que é uma rua, Plaza Botero, com 23 esculturas do Botero. O centro de Medellín lembra muito São Paulo, e Medellín é uma cidade que a indústria voltou a ser muito forte, e com a revitalização da cidade, a partir dos anos 2000, eles decidiram revitalizar e modernizar a cidade, e ela atualmente ela é considerada uma cidade até modelo de urbanização, e ela tem soluções bastante interessantes para mobilidade. Então, o metrô da cidade, ele é bastante amplo, ele atinge praticamente a cidade toda. Aqui, continuando no centro, não sei se vocês viram aqui, né? Aqui é uma linha do metrô. No centro, mais uma estátua do Bolívar, a Catedral de Medellín. Esse parque chama Parque de las Luces, ou Parque Cisneiro também, que é o nome original, que Cisneiro era o sobrenome de um engenheiro cubano, que ele liderou as construções das ferrovias de Antioquia, né? E ela foi remodelada. Em 2002, destruíram um mercado antigo que tinha aqui, porque essa praça, entre a década de 80 e 2000, ela virou praticamente a Cracolândia, digamos assim, virou a Cracolândia de Medellín. Era uma praça extremamente perigosa. E foi feito esse novo projeto. São 300 postes aqui com luzes de LED. À noite isso daqui fica muito bonito. A gente passou de táxi, eu não consegui tirar foto, mas é muito bonita essa praça, e hoje é uma praça muito segura, que as pessoas andam com tranquilidade. Mais uma plaza de touros, também realizam touradas ou shows. E aqui é uma capela em cima do Cerro Nutibara, que é uma montanha que tem no meio da cidade, onde eles fizeram uma vila antioquenha.
Então, tem a prefeitura, tem a casa do médico, tem escola, tem loja, tem restaurante, tudo fictício, menos as lojas, né, que vendem souvenirs. Mas até o pessoal, é um local bastante turístico, mas o próprio pessoal que mora em Medellín, os locais, eles gostam muito de ir à noite lá, para ter a vista da cidade, que é uma vista muito bonita, bastante legal. Aqui algumas igrejas também, igrejas muito bonitas, né? O Jardim Botânico de Medellín é bastante grande, e além de estar aberto ao público, eles também fazem pesquisas. Tem um borboletário, tem uma diversidade muito grande de plantas nesse Jardim Botânico. O Parque Explora, que é um museu de ciências. Essa foto, sim, eu tirei da internet, porque eu realmente não encontrei uma foto que fosse minha do museu. Tem um aquário grande aqui, se não me engano, é o maior da América Latina. É um museu que também vale a pena conhecer. Planetário de Medellín, a Casa de Música. Eles têm uma cidade bastante arborizada, com muitas praças. Esse aqui eles chamam de Parque de los Desejos, mas é uma praça. Ciclovia. E, por fim, o famoso Metrocable, que conecta o metrô, ele sai da estação de metrô e conecta até o topo do morro, né? Que nem eu comentei que Bogotá era uma cidade muito violenta, Medellín era muito violenta na década de 80, mas houve uma revitalização e esse Metrocable foi muito importante para o pessoal, para as pessoas que moravam aqui no morro. Então, eles construíram, além disso, eles construíram algumas quadras de futebol, de basquete, incentivando o esporte, fizeram várias ações, né, para integrar a cidade, e aqui o pessoal tomando banho numa piscina, provavelmente uma piscina pública. Deixa eu voltar aqui. Aqui em cima tem um parque, chama Parque Arvi. É uma reserva ecoturística com trilhas, com mercado agrícola, que é frequentada não só pelo pessoal dessa região, como também pela elite, pelo pessoal que mora em Medellín, né? Então, acabou integrando e, com isso, reduziu muito a violência, aumentou bastante a taxa aumentou a empregabilidade, né, das pessoas, porque as pessoas conseguiam sair aqui com mais facilidade para ir trabalhar. E isso é um caso que é estudado no mundo inteiro atualmente. Inclusive, o Morro do Alemão tem um teleférico, que acho que hoje está inativo, mas foi inspirado nesse Metrocable de Medellín. São quase 11 quilômetros de teleférico. Bom, indo para Cartagena, né, o Caribe. Cartagena é considerada patrimônio histórico-cultural da humanidade pela Unesco. Diferentemente de Bogotá, é uma cidade extremamente quente, uma cidade portuária, né? E grande parte da cidade aqui ela é murada. Aqui é a entrada principal de Cartagena, chama Puerta del Reloj, seria a Porta do Relógio. Entrando aqui, a gente está na Plaza de Coches. Plaza de los Coches. Essa seria a Plaza de los Coches. Aqui está o Pedro de Heredia, que foi o fundador de Cartagena. E aqui a gente tem uma galeria chamada Plaza, como que é o nome aqui? Dulces. Galeria de los Dulces. Doces típicos da região. As fachadas típicas de Cartagena, lembrando a época colonial, né, bastante colorida, bem preservada. O tamanho das sacadas mostravam as propriedades, né? Quanto mais ricas as pessoas, mais o status, né? Quanto mais rico, maiores as sacadas eram. Essa foto também mostrando aqui, ó, essa foto é da Beth aqui, essa foto nossa amiga Beth que me emprestou. As construções em pedras, uma fachada bem típica aqui da época colonial.
essa igreja chama São Pedro de Claver. Ele foi um missionário e ele ajudou muitos escravos, então ele é o padroeiro dos escravos e dos marítimos também, e o corpo dele está aqui nessa igreja. Praça de Santo Domingo, esse aqui é o convento de Santo Domingo, e à noite essa praça está bem agitada, com restaurante, barzinho, o pessoal coloca as mesas aqui fora porque é muito quente, né? Então é até agradável ficar fora, tem a brisa do mar. E aqui mais uma escultura do Botero, chamado Gertrudes. Essa igreja aqui, quando ela foi construída, um ano depois da construção dela, em 1551, ela pegou fogo. E demorou 150 anos para reconstruírem novamente a igreja. Essa foto também é da nossa amiga Beth, que eu acabei não tirando foto, é a casa do Gabo, Gabriel Garcia Marques. Embora ele não fosse de Cartagena, né? Ele morou por algum tempo em Cartagena e se inspirou na cidade para escrever alguns livros, né? Ele, famoso mundialmente, acho que é um dos escritores que teve maior número de traduções, né? Livros traduzidos. E muito bonita a casa dele, embora ele fosse comunista, ele era amigo do Fidel Castro, a casa dele até que é bem grande. Mas, enfim, ele se inspirou, tem uma história até no hotel, eu vou mostrar mais para frente. Bom, ele ganhou o Prêmio Nobel também de literatura. Teatro Heredia, que é em homenagem ao fundador da cidade. Tem vários teatros na cidade, embora a cidade murada são cerca de 50 quadras, 50 quarteirões, mas tem, acho que, 4 ou 5 teatros. Aqui, essa escultura é Las Botas Viejas, é a materialização de um poema de Luiz Carlos Lopes, que foi um poeta bastante popular na Colômbia. Eu não vou citar o poema aqui, mas quem tiver interesse, Las Botas Viejas, daí procurando na internet depois. E atrás o castelo de San Felipe Barajas, foi construído em 1567, é considerado a maior obra militar, né, do Novo Mundo, e ele foi feito num local estratégico que consegue avistar a cidade inteira, tem uma forma triangular, e a intenção era realmente proteger a cidade dos ataques de piratas, porque Cartagena era um local de trânsito para escoar ouro e prata, né, para a Europa. Então, era uma cidade bastante visada. E até esse castelo foi invadido em 1697 pelos espanhóis, pelos franceses. E os espanhóis tiveram que desembolsar um bom dinheiro para retomar a fortaleza. Aqui a gente consegue enxergar outro morro, essa é a vista do castelo. A vista do porto. E aqui já é essa nova, Cartagena moderna, com arranha-céus. As pessoas ficam tão encantadas com a parte murada, que é uma viagem no tempo, né? A gente se sente na época colonial, que acabam, às vezes, nem visitando essa parte, mas também tem bons restaurantes, tem boas, né, lugares bonitos para se visitar, mas a gente fica tão encantado e perdido no tempo. Eu mostrei lá atrás, esse aqui é o Cerro de la Popa, tem o convento Santa Cruz de la Popa, que também é possível visitar. Aqui é uma vista lá desse Cerro de la Popa, é o museu, o Mercado Barzuto. A gente pensou em visitar, mas aconselharam não ir porque é uma região mais perigosa. Isso está fora da cidade, né? Da cidade murada. Em Cartagena ainda, mas está fora da cidade murada. A Índia Catalina, que tem a série na Netflix, ela foi sequestrada com 14 anos, mas ela foi catequizada pelos espanhóis no início do século XVI e tornou-se intérprete dos índios espanhóis. E assim ela conseguiu uma pacificação entre as tribos, né, nas tribos indígenas. O Palácio da Inquisição, em Cartagena, foi a coroa espanhola, estabeleceu o terceiro tribunal de Inquisição. E eles escolheram Cartagena
por causa do porto, então ficaria fácil trazer as pessoas para serem julgadas ali. Os outros dois tribunais eram no México e Lima. E esse tribunal aqui atuou por mais de 200 anos, até que a independência da Colômbia, na independência, né, da Colômbia, em 1911, a Inquisição foi abolida. Então, durante 2 séculos, eles julgaram cerca de 800 pessoas, e mais de 200 processos, e só 5 que foram para a fogueira. Então, assim, eles mostram algumas réplicas de instrumentos de tortura, mas a maioria não foi usada em Cartagena, sabe? Era só para mostrar mesmo. Então, aqui, uma mesa para esticar as pessoas. Guilhotina que não foi usada, forca que não foi usada. Mostrando aqui a cidade amuralhada, né? As muralhas de Cartagena demoraram 200 anos para ser construídas. Tem cerca de 11 quilômetros de muro de pedra. Aqui dá para ver melhor. Aqui são Las Bóvedas, ou Las Bovedas, que eram masmorras, celas, né? E hoje são lojas de souvenirs. E o que nos chama atenção é que a gente pensa, Mar do Caribe deve ser lindo, maravilhoso, azul clarinho, água transparente, e a gente, quando chegou em Cartagena, se deparou com essa água escura, né? E achamos estranho e fomos pesquisar. E nos contaram que foi feito um canal que liga o Rio Madalena, da Colômbia, até Cartagena. São 118 quilômetros de canal. Mas não foi uma obra que deu muito certo, porque ele começou a ser feito em 1821, depois parou, e depois começaram a reconstruir novamente, até que em 1923 ele foi melhorado, só que as águas do Rio Madalena lançaram aqui no mar uma sedimentação, e a água ficou com essa cor escura. Então, dizem, né, que antes de 1920 essas águas eram lindíssimas, só que com essa obra eles acabaram estragando, contaminando. Então, para a gente chegar nesse mar bonito que a gente espera, tem que sair da cidade, né, pegar uma lancha e ir até alguma ilha particular para fazer mergulho, para snorkel. Infelizmente, o mar de Cartagena, ninguém entra naquele mar. Aqui, finalmente, o Hotel Santa Clara, que foi um convento, o convento de Santa Clara, uma construção lindíssima e com muita riqueza, um tucano, eles têm um tucano de estimação dentro do hotel. Lógico, essa piscina provavelmente não tinha na época que era um convento, né? A arquitetura do hotel, o projeto foi para enclausuramento mesmo das irmãs da Ordem de São Francisco, né? As irmãs Clarissa. Essas fotos aqui, essa foto também é da Beth, que a vista a gente consegue ver, ele fica de frente ali para o mar. Mas é um hotel que vale a pena, sabe? Ele é muito bonito. Ele é administrado pelo Sofitel, é um hotel que eu recomendo para quem for para Cartagena, para que fique nesse hotel. Tem aqui também está escultura do Boteiro, junto com o tucano. Outra escultura maior aqui. Engraçado, não, até é uma forma de respeito, né? Que nenhuma escultura do Boteiro foi pichada, nenhuma. Eles não picham, eles preservam, eles têm um carinho muito grande por Fernando Boteiro. Aqui é o corredor dos quartos e a parede original do convento. Um lugar de confissão aqui, um confessionário. Então, a pessoa não adentrava o convento, ela confessava do lado de fora, da rua, né? E aqui é uma tumba. As freiras eram enterradas, eram colocadas aqui. E esse lugar fica embaixo do bar do hotel, do restaurante do hotel. A escadaria do hotel também tem uma arquitetura muito bonita.
Aqui a gente consegue ver. Esse é o mapa de Cartagena. A cidade amuralhada fica aqui, ó. Ela tá aqui. Tá? E aqui se dá a parte nova, o porto. Tá? Então, esse local aqui que é o mais turístico, né? Bom, falando um pouquinho de gastronomia, acho que todo mundo está com fome, perto da hora do jantar agora. Esse aqui é o pan de bono. Pan de bono é como se fosse nosso pão de queijo. Ele tem um sabor um pouquinho diferente, mas é praticamente um pão de queijo. As arepas, que são feitas com uma base de milho, né, de farinha de milho, podem ser recheadas ou não. Muito comum no café da manhã ou acompanhando pratos colombianos. As empanadas colombianas, diferentemente da empanada que a gente conhece, elas são fritas e não são assadas. Também são maravilhosas. Esse prato aqui é bem típico da região de Medellín, chama-se bandeja paisa. Paisa são os antioquinhos. Então, tem arroz de coco, que é feito com leite de coco, ovos, seria o nosso prato feito aqui, mas com uma diferençazinha, que eles usam banana frita, um feijão, que é um feijão bem grande, né? O abacate, linguiça, bacon, ele é um prato bastante pesado. Os patacones, que são bananas fritas. Aqui também é um outro formato do patacon, é a banana da terra frita, mas são bananas bem grandes. E falando em aperitivo, essa daqui é minha mãe, foi um ano que eu fui com meus pais, aqui eles estavam vendendo hormigas culonas. Dizem que são afrodisíacas, tipo exportação, mas essa a gente pulou, essa a gente não quis provar, só ficou na foto mesmo. Esse prato é um prato mais caribenho, né? O peixe vem aqui inteirinho, com patacones. Essa sopa também é bastante famosa, principalmente em Bogotá, chama-se ajiaco. São 3 tipos de batata: milho, frango, alcaparra, coentro. Eles usam muito coentro, então quem não gosta já tem que saber, já pedir para não usarem, né, uma comida sem coentro, porque é um gosto muito forte. Abacate é um prato também bem mais pesado. Mas eles também têm cozinha internacional. Esse restaurante chama-se Wok, com comida asiática. Esse restaurante aqui é um restaurante italiano, que se a gente reserva umas horas antes, a gente consegue, a foto aqui ficou pequenininha, que essa eu peguei na internet, mas a gente consegue jantar aqui dentro dessa chaminé. Então, essa foto aqui, a gente estava dentro da chaminé. É só fazer uma reserva lá no horário. Aqui a parte, né, a vista de cima, assim, olhando para cima, dentro da chaminé. Bom, o café da Colômbia nem se fala, né? Eles chamam de tinto. Então, se você pede um tinto, não é um vinho, é um café. E muitas vezes esse café é até adoçado com panela. Panela é a rapadura. O Juan Valdez é uma marca muito forte na Colômbia, só que não existe esse personagem aqui. Esse personagem foi criado, né, para representar uma marca de café. Foi criado na década de 50. Limonada de coco. Então, tem coisas que a gente conhece na Colômbia e a gente acaba até trazendo e fazendo em casa, porque são simples e são tão diferentes e gostosas. É um leite de coco batido com limão, fica a limonada de coco, é bastante refrescante, coloca gelo. Aromática é um chá, pode ser servido quente ou frio, com frutas vermelhas e ervas. A água de panela, que embora o nome seja estranho, né, a gente pensa, não vou tomar água de panela, mas não, a água de panela é uma rapadura derretida com limão, também pode ser quente ou frio, dependendo da região que você estiver. Obleias, que são casquinha de biju, casquinha de wafer, bem fininha, recheada com arequipe, que é o doce de leite, ou com uma geleia, um queijo amolecido. Esse chocafé é uma delícia, chococafé é uma delícia, são grãozinhos de café envoltos em chocolate. A gente come não consegue parar de comer, é muito gostoso. E esse aqui é um restaurante bastante famoso da década de 80, é o Andrés Carne de Res. E
na década de 80, até logo que ele estava começando, ele fica afastado do centro da cidade, mas hoje em dia já tem alguns na cidade, para quem não pode ir até ao município de Chia, esse é em Chia, ele é bem grande, ele cabe cerca de 3.000 pessoas, só que esse restaurante ele quase fechou na década de 80, porque os guerrilheiros entraram e sequestraram uma pessoa lá dentro. Então, todo mundo começou a ficar com medo de ir. Tem muita recreação para crianças, sentam com as crianças e fazem bolachinha, fazem pizza, as crianças levam souvenirs para casa, no estacionamento eles deixam souvenirs dentro do carro da pessoa, água, enfeitezinho, sabe? É muito famoso e, olha, esse restaurante também vale a pena, a apresentação dos pratos, os postres, né, as sobremesas, e eles fazem parceria com estudantes e fazem teatro no meio do restaurante. Aqui seria uma aromática, né, a base da aromática, eles colocavam água quente aqui virava aromática. Aqui já é fora do restaurante, mas dentro ele é bastante quiche, falamos assim, né, que tem de tudo. Para onde você olha, você pode olhar 10 vezes para o mesmo lugar e você vai encontrar uma coisa diferente. E fazem teatros, fazem shows. Tem uma rua que atravessa o restaurante e convidam bandas de escola para participar né, no final de semana das atrações. Aqui já minha mãe colocam faixas, chegam na mesa, perguntam de onde você vem. Aqui é uma parrilha, né? Eles servem parrilha lá também. E de onde você vem? É do Brasil, então já toca uma música brasileira e fazem você levantar e dançar. E esse é o dono, né? O Juan Valdez, desculpa, o Andrés Carne de Res. Esse que é o Andrés, que é o fundador do restaurante. Bom, a apresentação é isso aí. Eu queria terminar com 2 frases. Uma de Simão Bolívar, que ele falou: colombianos, os meus últimos votos são para a felicidade da pátria. Se a minha morte contribui para que cessem os partidos, né, que seriam as brigas, e se consolide a união, eu vou tranquilo ao túmulo. E o Santander, que eles tinham brigado, né, eles depois, quando eu comentei antes, eles estavam brigados, ele falou, bom, eu espero que a morte do Bolívar, né, ele está se referindo à morte do Bolívar, seja o término da discórdia entre os colombianos. E, poxa, acho que, coitados, eles devem estar se revirando no túmulo até hoje, né, porque isso eles não conseguiram alcançar, infelizmente. Bom, é isso aí.